Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo para a nossa série sobre o ML, tá? Bom, nesse vídeo nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os diagramas, tá? E nós vamos falar agora do diagrama de casos de uso, tá? Bom, vamos lá, eu deixei uns textos aqui preparados para me falar um pouquinho. Eu não sei se eu já tinha falado anteriormente, mas a UML ela faz parte da engenharia de software, tá? Geralmente ela é um dos primeiros passos quando a gente começa a pensar no desenvolvimento do software, porque a engenharia de software ela é dividida em 5 fases. E nós temos o que fazer, para que fazer, o porquê de fazer, o como fazer e depois o fazer. Eu não vou detalhar muito isso aqui, pessoal, porque aí sai um pouco da nossa linha de estudo aqui, tá? Mas eu coloquei isso aqui porque eu quero dizer que a gente está nessa camada aqui, ó, o que fazer, tá? Aqui a gente está, não seria a concepção do negócio, mas é das etapas da engenharia de software. Então, se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão ver que a parte de UML está relacionada, tá? Então, sabendo disso, vamos partir agora para o entendimento do diagrama de casos de uso, tá? Bom, eu preparei um texto aqui que eu peguei em um livro. Peguei é um livro da UML, Guia Prático 2, segunda edição, tá? Ó, ele fala bem assim: esse diagrama busca apresentar o sistema na perspectiva do usuário, demonstrando as funcionalidades e os serviços oferecidos e quais usuários poderão utilizar cada funcionalidade. Esse diagrama é utilizado principalmente no início da modelagem do sistema, durante o levantamento e análise de requisitos, embora venha a ser consultado e possivelmente modificado durante todo o processo de engenharia e sirva de base para a modelagem de outros diagramas, tá? Então, esse aqui, pessoal, ele é o principal diagrama, porque aqui que você vai definir o que cada usuário vai fazer no seu software, tá? No caso, o usuário que eu quero dizer é o ator. Você vai entender isso aí mais para frente, quando a gente detalhar mais o diagrama. E quais as funcionalidades que esse ator, né, vai poder fazer, que esse usuário vai poder fazer. E quando uma funcionalidade for executada, o que pode acontecer, o que vai acontecer e o que pode mudar e quais são os tipos de rotina que o seu sistema vai entrar. E esse é um diagrama, né, que ele serve como base para desenvolver os outros diagramas. Você vai ver isso aí porque eu vou salvar esse diagrama, a gente vai consultar ele para desenvolver os outros. E sim, esse diagrama pode ter mudança, porque o seu sistema ele pode ter mudança. Pessoal, uma coisa que acontece muito quando você acaba estudando um pouco mais a fundo, a única é meio que uma máxima. Uma coisa que o pessoal fala é que a única certeza de um projeto, né, um projeto que eu quero dizer o desenvolvimento de um software, seja ele qual for, tá, gente? Pode ser que seja apenas um projeto, ou a única certeza que você tem é que haverá mudanças. É legal não ter mudanças muito drásticas, tá? A lógica sempre tem que ser, suponhamos que você está fazendo um cadastro de usuário. Uma mudança poderia ser a inclusão de mais um dado dele. Por exemplo, antigamente não pedia o RG, agora está pedindo. Só que só pedia o CPF. Aí agora você vai pedir o RG. É uma mudança, querendo ou não, é uma mudança. Mas não é uma mudança drástica. Ainda continua sendo um cadastro. Mas é uma mudança. Você não poderia deixar de fazer um cadastro, vamos supor, vai mudar de um cadastro para uma venda. Isso é uma mudança drástica, não tem nada a ver, entendeu? Isso que tem que ser levado em consideração, tá? Ali o máximo que você incluir é um atributo a mais ali, tá? Isso é uma ideia aí para vocês conseguirem entender, tá? Bom, entendendo essa parte, o que é o diagrama de casos de uso e a importância dele, né, de se fazer ele, vamos entrar aqui no nosso exemplo. Bom, o nosso diagrama, pessoal, que a gente vai estar fazendo, vai ser um sistema de caixa eletrônico, claro que bem simplificado, tá? Aí nós temos as funcionalidades, eu coloquei funcionalidades barra requisitos, tá?
Aí nós vamos ter lá o sacar dinheiro, consultar saldo, transferir dinheiro, pagar uma conta, fazer empréstimo e depositar dinheiro, tá? E essas são as funcionalidades do nosso sistema de caixa eletrônico, tá? Como eu disse, bem simplificado. Eu deixei aqui no nosso Asta, eu deixei algumas coisas já preparadas, tá? Eu deixei o diagrama pronto para mim poder mais explicar, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as ligações e o porquê, tá? Bom, primeiro de tudo eu criei o cliente, né? O ator, nosso ator principal, que é um bonequinho magro, né? Que o pessoal chama. E é só você clicar nele aqui, ó. Você clica aqui e clica aqui, ele já vai aparecer aqui o bonequinho, já selecionado o nome, aonde você pode colocar. Os atores não podem ter nomes iguais. Então aqui, se eu fosse colocar cliente, eu teria que colocar cliente 2. Se eu colocar cliente 1, ele vai me dar uma mensagem de erro ali, falando para mim alterar que não pode ter nomes iguais. E aqui você coloca a funcionalidade. Ao lado do ator, eu vou colocar no caso que é o caso de uso. Eu só clicar aqui e escrever pagar, por exemplo. Só um exemplo, tá, gente? E aqui a gente usa para associar o ator com o caso de uso, com a funcionalidade. A gente clica aqui, ó, pode ver que ele vai abrir a setinha de associação aqui. Aí eu clico no caso de uso. Ele já está associado, ou seja, esse ator pode pagar. Tá? Só um exemplo bem simples, tá? Eu vou deixar esse exemplinho aqui, vamos voltar para cá. Bom, então, vamos lá. Temos o nosso cliente, onde ele pode fazer tudo isso daqui, que são as funcionalidades que eu falei anterior, que é transferir dinheiro, fazer empréstimo, pagar uma conta, depositar dinheiro, consultar saldo e sacar o dinheiro. Se você lembrar lá atrás, pessoal, eu falei que no diagrama também você pode colocar estereótipos, tá? Onde você pode criar os seus ou você usar alguns já pré-definidos da UML. Nesse caso aqui, pessoal, eu usei pré-definidos da UML. Eu usei aqui os includes, o include, né? E usei os extends. O que são o include e o que são os extends? Quando o meu ator cliente for pagar uma conta, né, ele vai poder pagar ou um boleto, ou ele vai poder, por exemplo, recarregar o celular dele, que é um outro tipo de conta. Não é porque ele vai só recarregar que ele, na verdade, ele está pagando. Então é um tipo de pagar uma conta, tá? E por que extend? É que assim, é mais ou menos a ideia de condição. Para isso acontecer, tem que acontecer isso. Então a condição para mim pagar um boleto é ele entrar na funcionalidade pagar conta, tá? E o include ele tem um conceito diferente. É uma rotina interna do sistema. Quando eu pago uma conta, ele vai ter uma rotina interna para consultar o meu saldo. Aqui poderia ser, acho que ficaria até melhor, eu criar um outro estereótipo com o nome de atualizar saldo. Tipo assim, de atualizar. Quando eu pagar uma conta, ele vai vir para o meu consultar saldo, só que ele vai atualizar o saldo. É uma rotina interna do nosso sistema, onde ele vai fazer alguma ação. Aqui mesma coisa, tá? Eu vou sacar o dinheiro, ele vai me consultar o saldo. Eu vou depositar o dinheiro, ele vai me consultar o saldo. Ele exibe na tela para mim. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Eu poderia fazer outras amarrações aqui também. Quando o consultar aqui talvez não ficaria tão interessante, poderia ser atualizar, tá? Mas o consultar fica legal também, porque aí você saca o dinheiro, ele te mostra na tela o que você tem. Ele deposita um dinheiro e ele já te mostra na tela o que você tem. Eu poderia aqui fazer a amarração do transferir, mas aqui já tá bom, tá? Pessoal, uma coisa que é interessante, que está relacionada às boas práticas, tá? da UML. Quando você estiver fazendo o seu diagrama, tá? Evitem ao máximo fazer aqui que nem essa funcionalidade. Quando eu passei o include, ela acabou passando por cima
da associação aqui. É legal você evitar ao máximo isso para o seu diagrama não ficar tão confuso, tá? Porque quanto mais você tiver isso, ele vai ficando mais confuso. Então tente fazer o seu diagrama de uma forma que ele não faça isso. Eu poderia, por exemplo, jogar essa funcionalidade um pouco para trás aqui. Só um exemplo, tá, gente? E deixar isso aqui para cá. Eu sei que às vezes fica meio bagunçado, mas é uma forma de ficar associado, e eu poderia trazer isso aqui para cá e tal. Aí ele vai organizando, pode ver que ele fica até mais visualmente, fica melhor para você acabar vendo o que o ator vai fazer, tá? E aqui, pessoal, suponhamos que nós temos um outro ator aqui, que ele pode fazer a mesma coisa que esse ator principal, que é o nosso cliente. Suponhamos que aqui a gente vai ter o gerente. O gerente vai poder olhar sua conta, só um exemplo, tá? O gerente, ele vai poder olhar sua conta, ele vai poder fazer uma transferência, tá? E você pode associar esse gerente, né, com as funcionalidades de um outro ator. Eu vou colocar esse aqui, o gerente aqui, que eu vou colocar apenas que ele vai poder consultar o saldo da sua conta. Só isso. Mas aqui eu poderia ter outras amarrações, que ele poderia, por exemplo, eu não vou dizer sacar dinheiro, mas fazer um empréstimo, transferir um dinheiro com a sua permissão, ele vai poder. Eu vou até associar aqui também. Clica aqui, tá? Pode ver que ele, quando eu passo por cima da funcionalidade, ele abre um tracinho com uns dois sinais de maior. Se eu clicar no sinal de maior, ele vai abrir os outros tipos de associação, onde eu tenho agregação, composta e simples, mas aqui eu quero associar só, tá? Então, eu clico aqui, ele já vai aparecer aqui a setinha para mim associar com alguma funcionalidade. Claro que eu não vou associar com isso aqui, é só para você entender e ver qual que é o exemplo, tá? Então aqui, se você quiser desfazer, é só você clicar em cima da associação e dar um delete, tá? Então é assim, pessoal, assim que você vai interagindo aí com o seu sistema, você vai interagindo o seu ator com as funcionalidades e você pensa direitinho e vai executando aí o seu diagrama, tá? E eu acho que eu falei tudo que tinha para dizer sobre o diagrama de casos de uso. Então é isso, pessoal. É só você ter em mente. Diagrama de casos de uso, você tem o cliente, que é o ator, né? Você vai ter o ator principal, que é a pessoa que vai usar o seu sistema, e você pensa nas funcionalidades que ela pode fazer. Aí, se você tiver níveis de acesso, por exemplo, nesse sistema, aí é claro que você vai criar você vai ter mais atores, onde alguns vão fazer, por exemplo, algumas coisas e outros vão fazer mais, tá? Aí, no caso, na hora que você for fazendo os outros diagramas, você vai olhar para o diagrama de casos de uso e vai fazê-los de acordo com as funcionalidades que cada ator ou que cada cliente pode fazer, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender o diagrama de casos de uso. Dúvidas, sugestões ou dicas aí, deixa um comentário aí no YouTube, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo, onde nós abordaremos o diagramas de atividades. Forte abraço, pessoal!